Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos, o que nós devemos fazer quando os inimigos se levantam para nos atacar? Quando o medo apavora o nosso coração, quando a tristeza e a angústia roubam a nossa paz e a nossa alegria, quando as adversidades da vida, os problemas, vêm para tirar o nosso sossego e muitas das vezes toda a nossa alegria cai por terra. Diante de situações adversas, nós temos como exemplo a história que a palavra de Deus nos relata em 2 Crônicas, capítulo de número 20, quando diz que os reinos se levantaram para atacar Judá, o reino de Josafá. Esse homem, naquele desespero de medo, assustado, ele se levanta diante do Senhor, ele busca ao Senhor, ele clama ao Senhor, e o Senhor lhe dará a vitória. Para isso, ele chama a sua atenção para algumas verdades que esse texto nos ensina, de como nós devemos fazer quando as circunstâncias não são favoráveis para nós. O que nós devemos fazer? Nós temos como relato essa história maravilhosa. E diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 5, verso 20, que pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. No verso de número 12 está escrito: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que nós devemos fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer é orar ao Senhor, é clamar a Deus, é buscar refúgio no Senhor, é buscar a orientação do Senhor. Mas quando nós devemos orar? Nós devemos orar quando o inimigo nos atacar. E nós estamos cercados de inimigos. Você acha que o inimigo não tem batido a sua porta? Você acha que o inimigo não tem se levantado contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua comunhão com Deus? Por todos os lados, irmãos, nós estamos cercados de inimigos que vêm tirar a nossa atenção, que vêm roubar a nossa paz. A mídia prega isso. Os valores estão caindo por terra. Nós estamos sendo atacados todo instante. Nós estamos sendo confrontados dentro da nossa própria casa. O inimigo tem se levantado dentro da nossa própria casa. Casamentos têm sido atacados, famílias, comunhão, amizade tem sido destruída. Nós devemos orar. Nessa circunstância, nós devemos buscar o Senhor. Segundo lugar, nós devemos orar quando nós estivermos com medo. Medo, aqui, querido, é de sair da presença do Senhor, que a circunstância da vida venha nos tirar da presença do Senhor. E diz o texto que Josafá teve medo. E ele clama ao Senhor, ele convoca o povo para orar ao Senhor. Mas como nós devemos orar? Nós devemos orar jejuando. E diz o texto que ele pregou um jejum a todo Judá e a toda Jerusalém. E ele clama ao Senhor, e o verso 3 diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. O jejum, queridos, ele nos quebranta, nos humilha diante de Deus.
O jejum, a finalidade do jejum é que nós possamos resistir ou largar aquilo que nos satisfaz da terra para nos encher daquilo que nos satisfaz do céu. O jejum nos esvazia das coisas da terra, mas nos enche das coisas do céu. Por isso são nessas circunstâncias que nós devemos orar. Mas Josafá também busca o Senhor, busca resposta em Deus. Ele clama ao Senhor, ele pede uma palavra a Deus, e Deus dá. E o Senhor manda o recado, e o Senhor dá o recado. E o texto nos ensina, queridos e amados irmãos, que a palavra do Senhor veio, naquele amanhã, e o verso 16 relata isso: amanhã descereis contra eles, E o verso 15 vai dizer para nós algo interessante: disse: dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tema, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz o texto que Deus deu vitória, que Deus derrotou aqueles inimigos sem ter a necessidade de Josafá lutar, porque a peleja era do Senhor. O que nós devemos fazer? Nós devemos orar ao Senhor quando o inimigo se levanta para nos atacar. Nós estamos rodeados de inimigo. Nós devemos orar ao Senhor quando estivermos medo. Como nós devemos orar? Com jejum, quebrantamento, mas também nós devemos buscar o poder de Deus, a orientação do Senhor, crer nas promessas de Deus, crer na palavra de Deus. Se levante, igreja, se levante, busque o Senhor, coloque a boca no pó, clame ao Senhor, se quebrante diante de Deus, porque Deus é o Deus que guerreia em favor do seu povo. Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que dá vitória, Deus é o Deus que renova, Deus é o Deus que peleja e dá vitória para o seu povo. Confie nas promessas do Senhor que está contida em sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te anime e que você seja fortalecido no poder de Deus, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém.